pelo Facebook. O tema é: quando eu sei que Deus está ouvindo minha oração? Quando? Quando é que Deus ouve minha oração? Isso é algo importante a gente entender. Quando é que Deus ouve minha oração? Quando é que eu tenho a certeza de que Deus ouviu, está ouvindo minha oração? Isso é interessante a gente entender, porque por muitas vezes nós achamos que uma oração com palavras polidas, ou de repente com a mudança de tom de voz, ou no tom ou no volume da voz, ou alguma coisa especial, sobrenatural acontece para que Deus venha ouvir a minha oração, o meu clamor, ou o clamor de uma congregação. Pela cabeça de muita gente passa como se fosse algo cinematográfico que tivesse de acontecer. Algo cinematográfico. Mas não é. Não precisa de nada cinematográfico. E aí a gente pega o texto de Jeremias. A gente vai lá em Jeremias. Vamos passear um pouco. Aí se você puder, você abre a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 29. Você vai lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 29. Aí você pode ler todo o versículo 29. Todo o versículo, todo o capítulo 29. Mas há dois versículos que eles sintetizam. São dois versículos centrais desse capítulo 29, que sintetizam. Aí você vai para Jeremias, lá no Velho Testamento, depois de Salmos. Você vai em Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13. 12 e 13. Eu vou fazer essa leitura aqui com você. Que diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Verso 13. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Simples assim. Eu vou ler de novo. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu poderia parar aqui na leitura, já está tudo certo. Porque a palavra de Deus ela é clara, é direta. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele discerne. E você compreende. Não é intenção de Deus complicar as coisas. Nunca foi a intenção de Deus. Quando Deus enviou Jesus, foi porque Deus já sabia, desde lá de Eva e Adão, lá no começo, que nós não seríamos capazes, não teríamos a capacidade de, por nós mesmos, sermos os próprios propulsores, os responsáveis
em atingir, em merecer a salvação, o perdão, a salvação. Deus já sabia. Então nunca foi a intenção de Deus complicar nada. Deus pegou o Filho unigênito dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e enviou para que todos aqueles que nele crescem não viessem perecer e não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples assim. Simples assim. O problema é que nós complicamos as coisas. Sempre. Sempre buscamos acrescentar ou modificar alguma coisa. Alguma coisa tem que ser modificada, tem que ser acrescentada. Não, não é tão simples assim. E assim eram os fariseus na época, que eram os religiosos da época, os estudiosos da época, que conheciam a lei e era e pai, tudo isso. E Jesus os confrontou o tempo todo. Jesus sempre os confrontava. Porque, na verdade, Jesus disse: vocês são guias cegos. Vocês ficam na porta. Vocês nem entram e nem permitem que ninguém entre. Ou seja, Jesus quis dizer o quê? Rapaz, vocês só vêm para atrapalhar as coisas. Só vêm para atrapalhar as coisas aqui. Vocês só estão fazendo atrapalhar. Porque vocês estão atrapalhando aqueles que querem entrar. Vocês estão aqui na porta. Nem passem, nem deixem que os outros passem. Entendeu? O tempo todo é isso. O tempo todo Jesus Cristo falando sobre isso. E Jesus Cristo mostrando assim a simplicidade, a brisa. Jesus chega e fala assim: olha, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. A simplicidade de Jesus, a humildade de Jesus, o amor de Jesus, a obediência. Jesus Cristo, ele sintetiza aquilo que Deus espera de cada um de nós. Você entende isso? Paulo falou assim: ó, eu tenho que ser imitador. Sejam os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo, de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A simplicidade com como Jesus trata as coisas. Não é desleixo, é simplicidade. Há uma diferença em desleixo, irresponsabilidade e simplicidade. Há uma diferença nisso. Jesus tratava as coisas com simplicidade, com uma brisa. Jesus chegou e disse: ó, ame a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Simples assim o Evangelho. Sintetiza-se nisso. Está aqui. Está aqui. E aí, quando a gente lê aqui Jeremias, capítulo 29, esse verso 12, 13, ele nos mostra como é que a gente... Como eu tenho certeza que Deus ouviu o meu clamor. Como é que eu tenho essa certeza? Será que é um anjo que vem do céu e vem dizer para mim que, olha, Deus ouviu a sua oração, parabéns para você? Será que é isso? Será que há um mover sobrenatural que vai me mostrar que houve essa atenção de Deus para o meu clamor, a minha oração? O que é que confirma isso? O que é que garante
Deus ouvir a minha oração? Onde é que está essa garantia? Como é que essa garantia surge? Qual é o caminho dessa garantia? E aí você lê Jeremias, leia todo o capítulo 29. Mas aí você lê o 12 e o 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Primeiro ponto é a atitude. Primeira coisa, são duas coisas. A primeira, atitude. No verso 12 diz assim, ó, clamarão e me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É clamar. Clamar. Ir até Deus. Ir até Deus. Ir até Ele. A primeira coisa é a atitude. É você ir até Ele. É você reconhecer que Ele pode fazer todas as coisas. É esse ponto aqui. Primeiro você tem que reconhecer isso. Reconhecer que somente Deus pode fazer todas as coisas. Não há outro Deus, não há nada e nem ninguém, nem outro Deus ou outros deuses, entidades, o que seja, que possa realizar as coisas, que possa fazer de fato, que tenha o poder sobre todas as coisas, tem um domínio total sobre tudo e todos. Eu não posso garantir o que vai acontecer daqui a 30 segundos. Eu não posso garantir. Mas se Deus der uma ordem nos céus, se cumpre aqui na terra. Deus tem esse poder. Ele dá uma ordem. Abre, abre. Fecha, fecha. Aconteça, aconteça. Não aconteça, não vai acontecer, não vai acontecer. Basta uma ordem do nosso Deus, uma palavra do nosso Deus. Esse pode fazer todas as coisas. Você está entendendo? Então o primeiro ponto é a atitude, é buscar. Buscar. E buscar não é fácil. Porque nessa busca, muitas vezes eu tenho que esvaziar-se de mim mesmo. Eu tenho que deixar o orgulho de lado. Eu tenho que descer do cavalo, como diz a história. Eu tenho que descer do cavalo. E eu tenho que buscar a Deus. E buscar a Deus por muitas vezes é humilhar-se, é dobrar os joelhos. É se desfazer das vestimentas de honra, dos títulos, do poder aquisitivo, do conhecimento, do intelecto, da formação acadêmica. Muitas vezes eu tenho que... É necessário que o ser humano, a pessoa, ela se esvazie totalmente. E isso é buscar a Deus. É você esvaziar-se de si mesmo, deixar todo o orgulho para trás. E você se achegar a Deus. Isso é reconhecer a Deus. Muita gente tem muito orgulho dentro de si. Ter conhecimento é bom. É importante, é interessante ter conhecimento, ter experiência. É importante, claro que é. Mas é fundamental reconhecer e ter isso guardado lá no fundo do coração. Que diante de Deus, isso nada vale. Nada.
vale de nada. Segundo ponto, a palavra diz assim, Deus, no versículo 13, diz assim: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É procurar de todo o coração, isso significa com todo o meu ser, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. É com todo o meu ser, com tudo que eu sou. Isso significa sinceridade. Sinceridade no coração. A sinceridade, a honestidade de chegar assim, olha Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui aos teus pés. Eu estou aqui aos teus pés, Senhor. Eu reconheço que eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. E eu reconheço que só o Senhor é Deus. Só o Senhor que pode fazer. É o Senhor dar uma ordem e vai se cumprir. E a tua vontade, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Então você esvazie, é a sinceridade. E Deus conhece o nosso coração. Não adianta fingimento diante de Deus. Não adianta um clamor, uma oração fingida diante de Deus. Não adianta a pessoa passar horas e horas de joelho se o seu coração não está sincero diante de Deus. Não adianta. Você está perdendo seu tempo passando horas de joelhos. Fazendo até jejum a fio, jejum o dia todo. Mas se teu coração está distante, o teu coração permanece fechado, endurecido, desconfiado, ainda não está confiante de que Deus ele é capaz de fazer, você ainda acha que de repente você deve dar uma ajudinha ou procurar alguém que ajude a Deus a fazer as coisas, porque no teu coração não está 100% confiante no agir de Deus. Você não crê no agir de Deus, você não está aberto a isso, você não compreendeu ainda a sinceridade diante de Deus. Você pode dizer assim: Senhor, tu sabes. Assim como Pedro chegou para Jesus, que não foi uma oração, mas isso ilustra. Quando Pedro negou 3 vezes Jesus Cristo, Jesus depois deu a oportunidade a Pedro. Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro, disse assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na 3ª vez, quando Jesus perguntou a Pedro, e Pedro respondeu as 2 vezes, e quando Jesus perguntou a 3ª, insistiu na 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: tu sabes, Senhor. A sinceridade. Às vezes nós não sabemos como nos expressarmos. E a gente fica preocupado com as palavras, o que vai dizer diante de Deus. Fica procurando palavras polidas, bonitas, palavras difíceis. Entonando a voz, mudando. E isso não é sinceridade, porque Deus te conhece, sabe quem eu sou, quem você é, sabe, Deus sabe, conhece. O que Deus quer é a sinceridade, é o coração puro diante dele. Senhor, estou aqui, eu não sei nem o que te pedir, Deus, nem como pedir. Mas tu sabes. Mas isso é com sinceridade, não é você repetir o que eu estou dizendo aqui. O que eu quero dizer aqui é que você seja você mesmo diante de Deus. Reconheça quem você é. Reconheça a tua força diante de Deus. E quando você reconhece, você vai perceber que você não tem nenhuma.
você vai entender que você não tem força, eu não tenho força diante de Deus, você não tem força diante de Deus. Nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus, em todos os sentidos, porque é Deus que cuida, é Deus que determina, é Deus que nos direciona, o Espírito Santo de Deus que move-se em mim, em você, é que nos direciona em nossas decisões, e essas decisões elas estão galgadas justamente na sinceridade diante dele. Quando nós nos apresentamos com sinceridade, com o coração sincero diante de Deus, Deus inclina seus ouvidos e ouve a nossa oração. E Deus ele vai agir a nosso favor. Agora entenda que a nosso favor não quer dizer que ele vai fazer o que a gente quer. Deus vai fazer o que ele quer. Porque nós temos que compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pode ser que aquilo seja ótimo para você. Mas Deus sabe que não é. Que pode significar a nossa destruição. A nossa ruína. A gente pode se arrebentar. Então é por isso que é importante confiar no agir de Deus. É importante que a gente compreenda isso. A gente não tem que estar se preocupando mais do que nos cabe nos preocupar. Nós fazemos a nossa parte. E dentro dessa nossa parte, inclui-se confiar no agir de Deus. Dentre outras coisas, inclui-se confiar no agir de Deus. Permanecer confiando, permanecer esperando em Deus. É difícil isso. Parece simples confiar em Deus. Parece muito simples, mas é muito difícil. Quando os leões começam a nos cercar, que você vê os leões te cercando, é muito difícil. Imagina naquele momento em que pessoas estavam dentro daquele lugar, aquela arena cheia de leões. Difícil permanecer firme. Difícil. E firme que eu falo é não negar a Deus. É muito difícil. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, imagine Daniel no momento que ele foi sendo levado para ser jogado na cova dos leões. Difícil, não é? Só ele e Deus sabem o que foi que se passou na cabeça de Daniel. Mas Daniel se sujeitou de uma forma tal em que Daniel não abriu mão, ele não deixou de obedecer a Deus. Ele creu em Deus até o final e sabia que se de repente ele fosse lançado naquela cova e os leões o despedaçassem, amém, era a vontade de Deus que fosse assim. Daniel tinha isso. Provavelmente isso estava lá no coração de Daniel. E Deus, por conhecer o coração de Daniel, sabendo, Deus foi e agiu em seu favor. Então é isso. Importante que a gente possa compreender isso. A sinceridade, meu querido. Sinceridade no coração, sinceridade nas tuas ações, a sinceridade no teu falar, no teu agir com as pessoas, como você trata com as pessoas, sem fingimento, sem máscara, sem capa. E diante de Deus, tem que
que haver sinceridade. Tem que ser sincero. E as tuas orações, a partir de hoje, se você utilizar-se da sinceridade, sem esconder nada de Deus, mostrando a Deus, se revelando, Senhor, está aqui. Está aqui, ó. Olha só. Seja sincero com Deus. É o mínimo que podemos demonstrar a Deus, é a sinceridade. Por alguém que foi capaz, por amor a nós, de pegar o seu Filho unigênito e enviar a esta terra para sofrer tudo o que sofreu, para poder, através desse sacrifício que só o Senhor Jesus poderia fazer, nos resgatar, nos dar a oportunidade, nos dar uma nova chance. Você está entendendo? Então o mínimo é que a gente manifeste sinceridade. Seja sincero, seja transparente com Deus. Abra de fato o coração, abra o teu coração. Você tem muita coisa, a gente tem muita coisa escondida em nossos corações. Há coisas que são pesadas demais. Nós não queremos nem lembrar. Há coisas terríveis de cada um de nós. Mas nós temos que ser sinceros diante de Deus. Primeiramente porque Deus conhece tudo, sabe, não adianta, ninguém vai esconder nada de Deus. Tudo há de ser revelado, há de se revelar. Máscaras vão cair e tem caído. Mas a sinceridade daqueles que são transparentes com Deus, confiam em Deus. Porque para você ser sincero com Deus, eu vou te dizer uma coisa aqui. A gente já está encerrando aqui. Eu vou te dizer uma coisa. Olha, quando nós somos sinceros com alguém, é porque confiamos. Não é verdade? Você só se abre para alguém, para uma pessoa que você confia. Seja pai, seja mãe, seja o irmão, seja o esposo, seja a esposa. Você só vai abrir o teu coração, vai dizer tudo para uma determinada pessoa, se aquela pessoa for de confiança. Se ela for uma pessoa de confiança sua, você tiver plena confiança naquela pessoa, você vai dizer, você vai contar, tintim por tintim, você vai ser transparente, você vai dizer tudo, vai ter segurança em contar. Isso eu estou falando de uma pessoa próxima de você. Agora, da mesma forma é com Deus. Você só vai ser transparente com Deus, você só vai ser sincero com Deus, se você realmente confia nele. Você está me entendendo? Você está me entendendo aí que você está do outro lado me assistindo, ou você que está me ouvindo pela rádio, ouvindo pelo site da rádio aí online? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu e você só podemos ser sinceros com Deus se realmente, se de fato nós confiarmos nele. Se realmente crermos. Se realmente nós crermos que ele é fiel, que ele vai nos ouvir, que ele vai derramar sobre nós da sua graça, da sua misericórdia. Se nós realmente cremos que ele pode fazer as coisas, aí sim a gente vai manifestar essa confiança. Nós vamos ser sinceros com ele, porque nós sabemos que ele pode fazer, que ele está nos ouvindo, que ele pode agir. E, na pior das situações, que ele pode perdoar os nossos pecados, aquela transgressão, e pode nos dar uma nova oportunidade de recomeçar. Trata-se de confiança. Trata-se de confiança, confiar em Deus, meu irmão. Trata-se de confiar em Deus. Ou confia ou não confia. Não existe. Eu confio mais ou menos. Não existe isso.
Ou você fecha os olhos e diz: Senhor, eu confio em Ti. E dá o passo para frente. Mesmo vendo, não enxergando a ponte, mas você confia. Imagina aquele momento lá. Vamos voltar lá para o Velho Testamento. Naquele momento lá, do povo saindo lá do Egito e chega diante do Mar Vermelho. Hein? E de repente, esse Mar Vermelho se abre. Se coloca no lugar de qualquer pessoa que estava ali naquele momento. Hoje, se um mar abrisse, hoje, na tua frente, você tinha coragem de passar por dentro? Você tinha coragem? Você passaria hoje? Você passaria? Você ia acreditar que era Deus agindo? É confiança. Aí é que tá. Aí é que tá. Confiança. Aí é que tá. Tu confias em Deus mesmo? Tu tens sido sincero com Deus? É isso. O resto, meu irmão, é coisa que a gente não entende. Aí eu tô com um ouvinte aqui. Que está aqui com a gente aqui participando. E eu estou conversando com ele rapidinho aqui. E você pode participar com a gente. Fazer teu pedido de oração. Faça teu pedido de oração. Pode ser aqui pelo WhatsApp. O DDD 81 98432 3412. Você pode conversar com a gente aqui também pelo Facebook, pelo Facebook, pela página da Rádio Ainda Há Tempo. Você coloca lá www.facebook.com/Ainda Há Tempo FM, simples assim. E você pode aqui deixar seu pedido de oração ou deixar sua mensagem. Se você quiser falar alguma mensagem que é para postar no ar, você só bota sua mensagem de vídeo, aliás, vídeo não, de voz. E você vai lá e coloca escrito que é para colocar no ar. E bota seu nome e a gente vai e coloca aqui. Tá? E no final do programa, eu quero fazer uma oração. Quero agradecer aqui o Charles Santana, que está aqui com a gente. Muito obrigado, Charles, que Deus te abençoe, te fortaleça bastante. Aqui nesse período, a Flávia Oliver, tá aqui com a gente também, a Flávia, e a Nalva Santos. Muito obrigado pela audiência. Deus permaneça abençoando vocês que estão com a gente, nos ouvindo. A Nalvinha Santos e a Flávia, ou é Flavi, eu não sei, Flávia Oliver, e o Charles Santana também com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu estou aqui com um ouvinte. Deixou uma mensagem aqui. E eu não sei se é um pedido de oração. Não se identificou, mas eu vou colocar aqui. Colocar aqui no ar. É o pessoal lá do Ministério ANA. Lá na Bahia. Esqueci agora o local, mas é lá no estado da Bahia, que está aí com a gente, nos ouvindo. Pessoal lá do Ministério ANA. Inclusive esse Ministério ANA tem tocado
canções e canções belíssimas. Nossa produção aqui organizou tudo, tal, e tem tocado, eu tenho ouvido, né, as canções, tenho ouvido as canções dos irmãos lá da Bahia, né? E eles têm aí um trabalho que realmente traz uma mensagem. Tem mensagem, né? Importante. A gente está vendo tanta coisa aí que te ouve aí, e o pessoal diz que é louvor a Deus, que é uma mensagem e tal, mas de fato, eu estou dizendo, eu tenho ouvido e glória a Deus, né? Por esse grupo, pelo Ministério ANA, lá da Bahia. Eu vou colocar aqui, eu acredito que seja esse áudio aqui. Vamos colocar, a gente vai ouvir aqui em nome de Jesus, né? Vamos ouvir, dá para ouvir, né? Vamos ouvir aqui a mensagem aqui dos nossos irmãos lá do estado da Bahia. Vamos ouvir. Irmão, graça e paz mais uma vez. Mande um abraço aí, uma paz aí para os nossos irmãos no país do Equador, tá bom? No país do Equador, que eles estão acompanhando lá agora, nesse momento, a programação do nosso irmão. Glória a Deus. No país lá do Equador, tá bom? Que Deus abençoe. Amém, meu irmão. Então, aos irmãos que estão lá, os ouvintes que estão nos ouvindo lá no Equador, a gente sabe a situação difícil que está naquele país, todos nós sabemos, né? Infelizmente, nós temos irmãos, né? Toda uma população, não só irmãos em Cristo, mas toda uma população que estão lá, sofrendo, não podendo sepultar os seus entes queridos. Imagina a situação desse povo lá. Então é importante que a gente também possa orar por essas pessoas, pelos equatorianos, aquele país que vem sofrendo muito por conta dessa pandemia. E são coisas, meus amigos, meus queridos, meus irmãos, são coisas que a gente tem que parar para refletir. Coisas que a gente deve parar e refletir. Ontem eu estava falando sobre questão de família. Quem acompanhou ontem o programa, eu estava falando sobre questão de família. Família, a importância das pessoas. Porque muitas vezes a gente só vem dar importância às pessoas que nos cercam quando elas se vão. Ontem eu estava falando sobre isso, né? E hoje, a gente ouviu agora o irmão falando aqui, deixou uma mensagem aqui no WhatsApp, que a gente colocou aqui agora há pouco no ar, né? Você que está acompanhando agora, está falando justamente dos irmãos. Tem irmãos nossos, tem gente lá ouvindo a nossa programação aqui, brasileiros lá, irmãos que estão lá, estão ouvindo nossa programação. E o fato é que muitos estão lá com entes queridos, com pessoas lá largadas ao tempo, na rua, cadáveres na rua, pessoas, você querer enterrar uma pessoa da tua família, um amigo teu, e você não poder enterrar, e muitos estão queimando corpos lá, porque não aguentam ver aquela situação. A tristeza muito grande. Imagine. Agora imagine como aquelas pessoas estão se sentindo. Pessoas aqui no Brasil tendo que enterrar às pressas os seus entes queridos. Imagina o sofrimento dessas pessoas. O que se passa na cabeça dessas pessoas sem poder ter dado a Deus. Enquanto estava vivo, não disse o que deveria, o que poderia ter dito. E, gente, nós temos que aprender a valorizar as pessoas que nos cercam. Esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento de nós refletirmos sobre muitas coisas. Aproveitar esse isolamento social. Nós temos que aproveitar esse isolamento social e transformar esse isolamento também num momento de reflexão, num retiro espiritual de fato.
transformar esse isolamento social, não num isolamento como fosse um castigo, como fosse um sofrimento, mas um retiro espiritual, assim como se faz no período de carnaval, fazer um retiro espiritual em família, você e sua família, fazer esse retiro, com orações, com momento, buscar viver o melhor possível naquele momento ali, e você tentar aproveitar ao máximo, dizer o que você nunca disse, porque pode ser que você não tenha mais essa oportunidade de dizer. Você pode ir embora, ou a outra pessoa pode ir embora. E o que poderia ser dito, e o que deveria ser dito, não foi. Você deixou de dizer. Perdeu a oportunidade de dizer que a ama, que o ama, que aquela pessoa é importante. Demonstrar, não só dizer, mas demonstrar que aquela pessoa é importante. Você que tem seu pai, sua mãe, idosos, se você nunca fez nada por eles, nunca disse nada a eles, ou o que você deveria dizer, você não disse. Eu não estou falando só dizer eu te amo, não. Eu estou falando para quem é discípulo de Jesus, para quem é evangélico. Estou falando para esse povo. Pode ser que você não tenha outra oportunidade de dizer que Jesus ama aquela pessoa. Você deixou de falar de Jesus para ela. Você não falou de Jesus para ela. Você não pregou, não falou do evangelho para ela. Você não apresentou Jesus para ela. E ela pode descer à sepultura sem ter ouvido. Sem ter ouvido falar de Jesus. Você não chegou e falou, olha, Jesus morreu por mim, morreu por você. Apresentar Jesus. Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Jesus tem o poder, a autoridade de perdoar todos os nossos pecados, não interessa qual foi, Jesus tem o poder de perdoar, tem a autoridade de perdoar e de nos presentear com a salvação, com a vida eterna. Basta entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Recebê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Sabe? Pode ser que você não tenha outra oportunidade para falar. Então fale. Para que depois você não se arrependa de não ter dito. Fale. Fale. E vou reafirmar aqui. Deus ouve a nossa oração quando nós o buscamos de coração. Está aqui, ó, Jeremias 29, verso 11 e 12. No 12 diz assim: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aí no 13 diz assim: vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo ser, com toda a sinceridade, com toda a confiança, assim, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eis-me aqui. Eu não sou nada, eu não tenho nada, não posso nada, Senhor. Eu dependo de Ti. Dependo verdadeiramente de Ti. Ó Senhor, escuta o meu clamor. Seja sincero. Seja sincero com Deus. E eu quero convidar você agora para a gente encerrar esse momento. Quero te convidar. Você que está me ouvindo aí no Equador,
você que está me ouvindo aqui no estado de Pernambuco, você que está me ouvindo aí na Bahia, está nos ouvindo aí no Rio de Janeiro, São Paulo, você que está nos ouvindo. Se você verdadeiramente crê no poder da oração, pare o que você está fazendo agora. Pare. Você que está me assistindo, pare. Você que está me ouvindo, pare. Pare o que você está fazendo agora. Não precisa você dobrar os joelhos. Se você puder, amém. Mas também se não puder, não tem problema. Porque o que vai valer é aqui, ó, no coração. Feche os teus olhos, se você também puder. Vamos orar juntos. Amém? Vamos orar. Santo eterno Deus, Pai maravilhoso. Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, eu e todos aqueles, Senhor, que neste momento está assistindo e ouvindo esta mensagem. Ó Deus, que o Senhor possa visitar cada um. Ó Senhor, Tu conheces o coração de cada um. E antes, ó Deus, de nós levantarmos esse clamor, que Teu Espírito Santo nos invada neste momento. Que Teu Espírito Santo preencha o nosso coração, esquadrinhe o nosso coração, tire tudo aquilo, ó Deus, que não Te agrada, todos os pensamentos e sentimentos, ó Deus, que não Te agradam. Purifica, Senhor, neste momento nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada. Aos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo lá no Equador. Ó Deus, derrame da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o Senhor venha, Senhor, sarar aquele país. Que o Senhor venha, ó Deus, proteger a todos que estão ali, Senhor, naquele momento, com aquela total dificuldade, com um ambiente de desespero. Ó Senhor, que o Senhor possa vir estar confortando aqueles corações, providenciando, ó Deus, o alívio para aquelas famílias. Que o Senhor dê sabedoria aos seus governantes, que eles possam, Senhor, ser tocados por Ti e ouvirem a Tua voz e fazer aquilo tudo que deve ser feito e que Teu nome, meu Deus, venha ser glorificado naquele país, naquela nação. Senhor, meu Deus, queremos Te apresentar o nosso Brasil. Senhor, tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que abrem suas bocas e blasfemam contra Ti. Aqueles, Senhor, que zombam da Tua palavra, que duvidam, Senhor, do Teu agir, do Teu poder. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, aquelas famílias que estão nesse momento desesperadas, angustiadas, Senhor, desoladas, desconsoladas, porque perderam entes queridos, pessoas que elas amavam. Que o Senhor possa estar confortando seus corações, meu Deus. Ó Senhor, queremos Te pedir pela Tua igreja aqui no nosso país, que o Senhor possa estar levantando homens e mulheres, jovens, idosos, de coragem, que venham pregar a Tua palavra, pregar o Evangelho, que venham se desprender, Senhor, das coisas materiais, que venham de fato, Senhor, olhar para o Teu Filho Jesus Cristo, que venham de fato, Senhor, buscar pregar a Tua palavra, cumprir o ídolo do nosso Senhor, que venham se desprender da avareza, do egoísmo. Ó Senhor,
Que nós possamos, ó Deus, viver um novo tempo da tua igreja aqui em nosso país. Desperta, Senhor, a tua igreja. Nos desperta, Senhor. Ó Deus, que o Senhor dê sabedoria ao nosso presidente. Que o Senhor o revista, Senhor, com teu espírito. Que ele venha cada vez mais se aproximar do Senhor e venha se render aos seus pés. Reconhecer cada vez mais que só o Senhor é Deus. E que o Senhor, meu Deus, venha sarar o nosso Brasil. Venha sarar o nosso povo. Ó Deus, tem misericórdia da nossa igreja. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo espalhado sobre todo o solo desse país. Tenha misericórdia, Senhor, de todo o planeta. Das nações, ó Deus, que tem te rejeitado. Das nações, Senhor, que tem perseguido o teu povo. Ó Senhor, tem misericórdia. Eles não sabem, Senhor, o que fazem. Que teu Espírito, Senhor, possa envolver os teus filhos espalhados sobre toda a terra, dando coragem, dando força, dando ousadia, ó Deus, para pregar a tua palavra. Custe o que custar, haja o que houver, mas que teu evangelho, Senhor, seja pregado. Que cada vez mais pessoas sejam alcançadas, Senhor, com a tua palavra e venham se render aos teus pés. E que esse momento de pandemia, esse momento de peste, Senhor, de praga sobre este mundo, sobre esta terra, venha a ser utilizado para demonstrar o teu poder, para que as pessoas venham reconhecer que precisam de ti. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, a ser sinceros, Senhor, a ter um coração sincero diante de ti. Perdoa-nos, Senhor, nossas falhas. Perdoa, Senhor, a nossa covardia. Perdoa-nos, Senhor, as nossas transgressões, as nossas omissões. Que teu Espírito Santo, Senhor, nos dê força, nos dê coragem de falar, ousadia para falar, de declarar, de proclamar que só o Senhor é Deus. Ó Senhor, nos ajude, Senhor. Nos dê força, nos dê sabedoria. Dai-nos, Senhor, discernimento necessário para que a gente possa, Senhor, viver uma vida agradável a Ti. É o que te pedimos, ó Deus. É o que te pedimos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. E você não se esqueça de orar. Você pode orar, dobrar os teus joelhos. Não esqueça disso. Seja sincero diante de Deus. Busque Deus com sinceridade, com todo o teu coração. Com todo o teu coração. Em nome de Jesus. Busque a Deus com coração sincero. Não se preocupe com outras coisas. O que Deus quer de você é o teu coração. Tua sinceridade. É o que Deus quer. Teu coração. Tua sinceridade. Deus não está preocupado com nada material. Ele está preocupado com isso aqui. Com o nosso coração. A nossa essência. É aqui que tem que ser a mudança. É aqui que tem que ser transformado. É aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.